Mostre-me um homem completamente equilibrado e eu suspeitarei de sua saúde. A ideia subjacente é que todos possuem certo grau de desequilíbrio mental. Ainda que eu me oponha a essa ideia, não é fácil discordar disso. A grande dúvida, no entanto, é: quem define o que chamamos de sanidade mental e de loucura? Em que instante algo passa a ser considerado doença? Se aceitarmos que todos somos enfermos de algum nível, talvez Michael Foucault tivesse razão ao afirmar: a loucura é também uma construção social. Diariamente, pessoas são diagnosticadas com transtornos mentais ou de personalidade, ansiedade, transtornos de humor, déficit de atenção com hiperatividade, entre outros, e de forma mais recorrente são diagnosticados com a depressão. Isso não parece distante do panorama atual. Praticamente todos têm algum diagnóstico, quem não tem porque ainda não visitou um médico. Após poucas consultas com psiquiatras ou psicólogos, já há grande chance de receber um certo diagnóstico. Mas será que esses diagnósticos são realmente corretos? Será que os profissionais sabem de fato o que estão a fazer? Em sua obra, O Mito da Doença Mental, Thomas Sowell destacou justamente essa fragilidade conceitual da psiquiatria. Nos anos de 1960, a disciplina foi duramente questionada pelo movimento da antipsiquiatria. Criticaram os métodos convencionais, especialmente os critérios usados para diagnosticar pacientes. Inspirado nesse debate, Eva Goffman, em seus estudos sobre instituições, mostrou como hospitais psiquiátricos muitas vezes reforçam estigma em vez de promover cuidado. Um exemplo marcante foi o relato de pessoas internadas que durante a avaliação fingiram ter alguma doença e relataram sintomas de doenças parecidas. Logo de imediato foram internados. Depois de alguns dias, os pacientes pararam de fingir e começaram a agir normalmente. Mesmo agindo de forma normal, continuavam sendo vistos como doentes. Cada gesto era interpretado como prova da patologia. Em média, permaneceram semanas em observação, recebendo alta não como curado, mas apenas como em remissão, termo que perpetua o estigma. Ou seja, indivíduos saudáveis eram facilmente marcados como enfermos por terem apresentado alguns sinais superficiais. Outro ponto discutido por Goffman foi a arbitrariedade institucional. Ele propôs um desafio às instituições, alegando que enviaria pacientes falsos e que os médicos tinham missão de identificar os impostores. Equipes médicas já apontaram dezenas como impostor. Uma delas chegou a apresentar 40 pacientes como falsos, sendo que, na verdade, o desafio era falso. Goffman não havia enviado nenhum impostor. O episódio revela como a subjetividade dos critérios de diagnóstico é falha e como esses diagnósticos são elaborados. A partir do Manual de Diagnósticos e Estatísticos de Transtornos Mentais, DSM, produzido pela Associação Americana da Psiquiatria. O manual passou por várias revisões desde 1952. A cada edição surgem novas condições, como dependência de jogos mentais, e outras deixam de ser reconhecidas, como a homossexualidade, retirada apenas na terceira versão. Ou seja, isso mostra como fatores culturais e limites do conhecimento científico influenciam a definição do que é ou não doença. O número de diagnóstico também aumentou drasticamente. O DSM-1 contava com 128 categorias em 132 páginas, enquanto que o DSM-5 traz 541 descrições em quase 1000 páginas, e ainda assim são tratados com a mesma certeza que os antigos já descartados. Ou seja, o que não entrava no DSM-1 no DSM-5 pode vir a entrar, e outros casos são descartados. Imagina passar anos a medicar para mais tarde te dizerem que o que tens não é uma patologia, é apenas uma reação natural. As críticas são muitas. Reduzir fenômenos complexos à lista de sintomas gera equívocos, excesso de prescrição de medicamentos e até erros terapêuticos. Diversos pacientes recebem rótulos incorretos porque preenchem critérios de transtornos quando na verdade possuem outra condição semelhante. Isso ocorre, por exemplo, com pessoas que sofrem de encefalomielite mialgíaca ou fibromialgia, doenças debilitantes cuja origem ainda não é totalmente conhecida. Apesar de não serem transtornos psiquiátricos, muitas vezes são tratados como depressão por desconhecimento de médicos. Assim, pacientes podem passar mais de uma década sem diagnóstico adequado, enfrentando descrédito, preconceito e, sobretudo, ausência de tratamento eficiente. O verdadeiro problema é que sintomas são efeitos, não a causa. A ansiedade, por exemplo, pode ter múltiplas origens. Não se trata de negar a importância de avaliar sintomas, mas de reconhecer que muitas vezes isso falha e que os próprios medicamentos podem criar novos problemas em caso de falhas, exigindo mais remédios e agravando o quadro. A questão central deverá ser investigar a raiz do sofrimento, a causa do problema, e não apenas se limitar nos sintomas. Mas até que ponto podemos confiar em diagnósticos baseados apenas em interpretações subjetivas? Como lembrava Zeus, 3 psiquiatras diferentes podem oferecer 3 diagnósticos distintos para a mesma pessoa. Isto é, se fores a 3 psiquiatras diferentes, há boa chance de sair com 3 diagnósticos totalmente diferentes.
Não estou a negar a existência de transtornos mentais nem a relevância de tratá-los, mas não permita que classificações determinem a sua identidade. Lembre-se, você é muito mais do que qualquer diagnóstico. Obrigado por acompanhar até aqui. Se minhas reflexões trouxeram novas perspectivas e te ajudaram de alguma forma, considere apoiar o meu trabalho. Caso tenha gostado do vídeo, compartilha, se inscreve e ativa o sininho das notificações. Ainda há muito por ser discutido.